Ficar de pé, meus irmãos, com alegria, vamos receber o pastor Felipe Lopes, nosso pastor setorial da cidade de Cajati, e também o nosso primeiro secretário em exercício, e é o segundo, mas na ausência do pastor Josué, que está em tratamento médico. Então o pastor Felipe está exercendo este cargo em nossa diretoria. Ele estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite especial. Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, muito bom poder estar aqui com os irmãos nessa noite, podendo sentir a alegria de cultuar a Deus, juntando a nossa fé e bendizendo o nome daquele que nos chamou, que nos trouxe aqui. Gostaria de convidar a igreja, irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, para abrir as Bíblias, ou a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo de número 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 11 ao versículo de número 15, para a honra e para a glória do Senhor. Está projetado, nós vamos então estar fazendo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquilo que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém formar um edifício de ouro, preciosas, madeira, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se receberá, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Amém, meus irmãos? Podemos assentar. Enquanto você toma o seu assento, se acomoda, eu quero engrandecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela sua família, nosso pastor vice-presidente, pastor Abraão, e também já agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estiveram ali ontem à noite conosco. Foi uma grande caravana aqui da sede do Templo Central, mais ou menos 13 irmãos, e cantaram, pastor Abraão pregou, e foi uma noite de muita festa, uma noite maravilhosa, onde Jesus fez uma obra grande, batizou no Espírito Santo, amém? Renovou a sua igreja, de maneira que nós experimentamos algo glorioso na noite de ontem. Que Deus abençoe nossos irmãos aqui no Templo Central, que o Senhor continue dando vitória e dando graça aos nossos pastores e à nossa liderança maior. Glória a Deus. Meus irmãos, o assunto que eu quero ministrar ao coração da igreja hoje é um assunto que, por estes dias, eu estava estudando para meu elevo espiritual, estava estudando para poder aprender mais do Senhor. E para estudar sobre esse assunto, eu ouvi vários pastores, vários pregadores, vários ensinadores da palavra de Deus, e li alguns artigos, e li livros. E eu estava estudando para o meu elevo espiritual. Mas, quando, neste dia de hoje, estando aqui com o nosso presidente, que nos convidou para estar aqui hoje à noite, eu senti um desejo no coração de compartilhar com os irmãos esse assunto que eu venho estudando, que eu venho glorificando ao Senhor. Porque se existe uma coisa que motiva a igreja do Senhor Jesus, se existe uma coisa que motiva a cada um de nós, e principalmente em um ano que se começa, em desafios que se aproximam, em oportunidades e novas oportunidades que o Senhor nos concede, se existe uma coisa que nos motiva é saber, irmãos, que todo o trabalho que nós temos feito não é vão no Senhor. Vou repetir, todo o trabalho que nós temos feito não é vão no Senhor,
você terá galardão da parte de Deus, amém? Você receberá galardão da parte do Senhor. E hoje eu quero exatamente falar sobre isso, sobre o galardão que Deus tem reservado para cada um de nós. Por que eu vou ministrar sobre isso? Porque estamos em um novo começo, em um novo ano, estamos diante de novas oportunidades e desafio, e Deus com certeza nessa noite vai te alegrar e dizer: continue trabalhando, trabalhe, porque o teu trabalho não é vão no Senhor. Não sei qual o costume dos irmãos, mas faz um favor para mim, olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: continue trabalhando, porque o Senhor te dará um galardão. Aleluia. Continue fazendo a obra de Deus, continue abrindo mão de muitas coisas que você está abrindo, porque nada disso é em vão. Deus vai te galardoar naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hoje pela manhã eu recebi uma ligação de uma irmã lá do nosso setor, e ela estava meio chorosa, e ela disse: pastor, eu preciso conversar um pouco. E eu disse: pode falar, minha irmã. E ela disse: pastor, eu estou tão cansada. Ela é dirigente do círculo de oração de uma das congregações. Ela disse: pastor, parece que eu estou carregando um peso de 1000 quilos em cima de mim. Eu estou tão afadigada, eu estou tão cansada, exaurida, que eu estou pensando que eu não vou suportar. Eu disse: minha irmã, suporta mais um pouquinho, porque daqui a pouco você vai trocar esse peso por uma coroa de glória e por um galardão que te aguarda. Aleluia. Meus irmãos, Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 3, no versículo de número 11, vou ler mais uma vez o texto, que diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquilo que já está posto. Que fundamento é esse? Jesus Cristo. Ele é o fundamento, Ele é a base de tudo. Aí Paulo diz: e se alguém sobre este fundamento formar algum edifício, se alguém sobre este fundamento construir alguma coisa, e aí Paulo está falando das nossas obras em Cristo Jesus. Paulo está falando daquilo que você tem feito em Cristo Jesus. E aqui eu quero destacar algumas verdades. A primeira verdade é que não importa o que a gente faça, Cristo é o fundamento de todas as coisas. Não importa o que a gente construa, seja de ouro, seja de prata, seja de pedras preciosas, seja de madeira, seja de feno, ou seja de palha, que são os materiais utilizados por Paulo nessa linguagem. Não importa o que está acontecendo, o que importa é que Cristo é a base de todas as coisas. Cristo é o fundamento de todas as coisas, e todas as coisas que você tem construído em Cristo Jesus é para a glória do nome dele. Qual é o contexto que Paulo está falando isso? É o contexto em que a igreja está sendo uma igreja meio que sectarista. A igreja está meio que individualista, está partidarista, melhor dizendo. No meio disso tudo, alguém está gritando assim: olha, o melhor pastor aqui é Paulo. Paulo, você viu a mensagem de Paulo? Que coisa maravilhosa é ouvir Paulo pregar. Ele é um doutor nato, é um ensinador da lei, coisa maravilhosa. Aí alguém lá do outro lado diz assim: não, engano o seu. O melhor pregador, o melhor pastor é Apolo. Eu te digo por quê? Por quê? Porque Apolo é fervoroso, Apolo é cheio do Pentecoste. Apolo não. Quando Apolo pega no microfone, meu irmão, parece que muda o ambiente do clima, do culto, vira de cabeça para baixo. Aí alguém levanta lá no fundo e diz: nem Paulo, nem Apolo, o melhor é Pedro, que não tem teologia. Cabeça deles lá. É Pedro que não tem esse negócio de teologia, de ensinamento. Pedro fala a linguagem do povo. Pedro é do povo, Pedro faz isso, Pedro faz aquilo. Aí alguém levanta lá, e esse é o pior. Ele diz assim: nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, nem ninguém, é só Jesus que é o pastor. Esse é o pior. Meu pastor é Jesus Cristo. Alguém pensa que esse é o melhor, é o pior, porque esse não se subordina a ninguém.
Esse não obedece direção de ninguém. Esse acha que é pastor de si mesmo. Não, meu pastor é Jesus. Aí o apóstolo Paulo, irmãos, vai escrever. E é nesse contexto que ele diz assim: meus irmãos, um planta, outro rega, outro cuida, mas é Deus quem dá o fundamento da igreja, que é Cristo. Um faz de uma maneira, um é mais animado, outro tem palavra de mais ensino, outro é do povo, nós vai mesmo, mas é Cristo Jesus quem cuida da sua igreja. Você está entendendo? Diga assim comigo: o fundamento da igreja é Cristo. Aí é nesse contexto que ele diz: mas já que vocês estão tocando no assunto, então eu vou falar uma coisa. Está na hora de todo mundo começar a produzir alguma coisa. Está na hora de todo mundo começar a tomar responsabilidade daquilo para qual foi chamado no reino de Deus. Porque vocês estão confiando em Apolo, vocês estão confiando em Paulo, vocês estão confiando em Pedro, mas ninguém está fazendo nada para esse negócio funcionar. Aí o apóstolo Paulo começa a ensinar. Então está na hora da gente trabalhar, mas eu já vou dar uma palavra de ânimo. Aí ele diz: meus irmãos, glória a Deus, ninguém pode colocar outro fundamento, porque já está posto, e é Cristo Jesus. Mas se alguém quiser sobre este fundamento construir um edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, de feno, de palha, a obra de cada um se manifestará. Sabe sobre o que eu quero pregar nessa noite? Sobre o tribunal de Cristo. Sobre o dia que você vai ser galardoado, porque tem trabalhado para Jesus. Era para você dar um glória a Deus. Aquele dia que Jesus vai colocar coroa na tua cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Anota aí, primeiro ponto. Como é que vai ser isso, pastor? Quem é que vai passar pelo galardão ou pelo tribunal de Cristo? Quem é que vai chegar a esse ponto de ser recebido por Cristo para ser galardoado por Ele? Quem é que vai? A igreja. Somente a igreja passará pelo tribunal de Cristo. Os irmãos me ouvem, amém? O tribunal de Cristo acontecerá antes da igreja adentrar as mansões celestiais. Antes da igreja adentrar as mansões celestiais para assumir aquilo que de fato é seu por direito de galardão. Porque nós vamos descobrir hoje aqui que galardão diante de Deus na Bíblia Sagrada tem muito a ver com posição que cada um ocupará no céu. Pastor, e no céu tem isso? Tem. O próprio Jesus disse: se alguém quer ser maior lá, que seja o menor aqui. Eu creio, me mandaram uma pergunta dos varões perguntando sobre essa questão. Eu creio que os galardões estão muito interligados àquilo que Deus nos dará, principalmente em governo com Cristo no reino milenar. A igreja será recebida por Jesus, e antes da igreja adentrar as mansões celestiais, a igreja estará diante do tribunal de Cristo, não para ser julgada para condenação ou salvação. O tribunal de Cristo não será para julgamento de condenação ou salvação. O julgamento de Cristo será para julgar as nossas obras aqui na terra. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que a salvação é o ônus. A salvação é aquilo que Deus te deu de direito. O galardão é o bônus. Amém? A salvação é o ônus. Está fiel com Cristo, vai para o céu, para a glória de Deus. Mas o galardão é o bônus. Ou seja, nem todo salvo receberá galardão. Os irmãos estão entendendo? Eu estou ministrando isso para a alegria dos irmãos. Glória a Deus. Esse tribunal acontecerá antes da entrada na mansão celestial, nas mansões celestiais, e a igreja, apenas a igreja passará por ele. Mas pastor, a Bíblia diz que nós de maneira nenhuma passaremos pelo juízo, é verdade. Os textos não estão se contradizendo, não. Anota o que eu vou te dizer agora. No Novo Testamento nós teremos pelo menos 3 tipos de julgamento. Vou repetir para dar tempo de você anotar. Eu sempre digo aos irmãos de Cajati, sempre venham com uma canetinha, que é muito bom. O Novo Testamento nos fala de pelo menos 3 tipos de julgamento.
Primeiro julgamento que acontecerá é o tribunal de Cristo, a igreja sendo galardoada. O segundo julgamento que acontecerá é o julgamento que a Bíblia chama de julgamento das nações, que acontecerá antes do reino milenar de Cristo. Esse julgamento das nações acontecerá após a grande tribulação. Mateus capítulo de número 25, versículo 31 diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta a sua ovelha. E é aqui que ele vai dizer, uns para a direita, outros para a esquerda. É aqui. A igreja não estará mais aqui. Isso acontecerá na grande tribulação. E é aqui que a Bíblia diz que ele vai colocar alguns de lado e vai dizer: estive preso e me visitaste. É aqui. É nesse contexto. É o povo da grande tribulação correndo para ser salvo, e naquele período alguns vão ajudar aqueles que estão fugindo para serem salvos. Alguns vão alimentar porque eles estarão escondidos, outros darão de beber água, outros lhe darão abrigo. E é aqui que ele diz: estive preso e me visitaste.